O evangelho mais antigo que a gente tem notícia não é o de Mateus, que embora alguns escritos que se encontram dessa herança, eles estejam numa linguagem bem antiga, até mais antiga que a linguagem grega, que foi encontrado, sim, o primeiro, que é o Evangelho de Marcos. Por que eu estou dizendo isso? Marcos foi escrito em torno do ano 60, vão dizer os estudiosos. No ano 60, possivelmente 30 anos ou menos, a respeito de Jesus. Mateus um pouco depois, bebendo de algumas fontes em que os estudiosos assim falam, que narram a ressurreição, que narram os acontecimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E já naquela época, a continuidade dos boatos por muitos e muitos anos aconteciam, porque aqui está Mateus dizendo, olha, nós temos que escrever sobre isso, porque parece que a ressurreição de Jesus não está sendo um consenso na nossa comunidade. Embora a clareza da ressurreição de Cristo fizera que num primeiro momento eles nem se preocupassem em escrever sobre isso, porque a maioria dos membros da comunidade haviam experimentado o Cristo ressuscitado. E isso é muito importante. A Bíblia vai tratar do que é problema, não do que já é um senso comum, como numa carta, né? Ou num WhatsApp, não é? A gente não vai tratar o que está tudo certo, ou bem, o carro está com o tanque cheio. Não, você vai dizer, bem, não sei se está marcando direito, mas ele pode estar com o tanque vazio. Entende que a gente não fala mesmo de coisas boas, a gente não espalha só a boa notícia. Então, é a partir disso que os evangelhos começam a descobrir que existe um problema nas primeiras comunidades. Há muita conversa que está falando que Jesus não ressuscitou. E essa prosa vai continuar nesses dias. A prosa necessária, porque muitos de nós, nas suas variadas teologias, dão interpretações diferentes a esses dias. Uns vão dizer, Jesus ressuscitou na comunidade. A comunidade é o sinal da ressurreição de Cristo. Não é mentiroso, mas não é o único. Porque os evangelhos falam que de fato Jesus ressuscitou em corpo. E a tradição atesta isso. Até mesmo quando São Paulo vai dizer, olha, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé, não serve para nada. Mas hoje a gente vive de novo um certo relativismo disso. Eu me lembro que eu era seminarista e eu trabalhava numa comunidade e o padre estava muito cansado em vista da Semana Santa, acho que ele estava até rouco. Ele disse, padre não, eu era seminarista, Márcio, faça para mim a reflexão desse dia de Páscoa. E era um domingo à noite, a igreja bastante cheia, e eu fui fazer uma reflexão muito parecida com essa, com mais veemência, dizendo que Cristo ressuscitou, mas o Buda tem o túmulo dele. Eu disse que Jesus ressuscitou, mas o Kardec, você vai lá na França, tem o túmulo dele. Eu disse que Jesus ressuscitou e o Mohamed, o profeta Mohamed, lá o que fez a revelação do Islã, tem lá o túmulo dele. Mas Jesus não se encontrou o túmulo, é o túmulo mais procurado do mundo, são os restos mortais mais procurados que qualquer dinossauro ou qualquer outra coisa. Seria encontrar o túmulo de Jesus, para dizer, olha, ele não ressuscitou, tudo que vocês viveram aí há 2000 anos é uma falácia. Mas não conseguem provar esse contrário, que contraria a nossa fé. E esse é o princípio da nossa fé. A ressurreição de Cristo em corpo, a ressurreição de Cristo no seu corpo místico, a ressurreição de Cristo que transcende todo o entendimento e nos faz de fato encontrá-lo se alimentando com um corpo sim glorificado, mas um corpo que caminhou com os apóstolos. E como havia problema na comunidade, os apóstolos decidiram,
vamos escrever tudo aquilo que se passou conosco. O próprio evangelista João vai dizer isso. E muitas outras coisas aconteceram que não caberia num livro. A gente não pararia de escrever dentre as coisas que aconteceram antes da paixão de Cristo e depois da paixão de Cristo. Então, a primeira coisa que nós afirmamos, perdoe-me todos aqueles que se sentirão ofendidos nisso, é que só é cristão quem acredita na ressurreição de Jesus. Só que nós estamos muito contagiados por teologias que se dizem filosofias, mas que falam da reencarnação e não da ressurreição. Outros e outros tantos que falam de um momento de dormição e acabam por desligar-nos da igreja no seu aspecto da comunhão dos santos e daquilo mesmo que Jesus fala ao bom ladrão, que a gente chama de São Dimas na tradição. Hoje, não amanhã, não na segunda vinda, hoje, e eu repito, hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que a maior declaração de amor que nós podemos fazer, quando celebramos o Cristo ressuscitado, ao acender esta vela, que não é uma vela grande, mas traz consigo o símbolo da ressurreição de Cristo, a luz de uma nova criação, em que o homem é criado segundo a imagem e semelhança de Deus na primeira criação, e agora ele é criado à imagem do seu Filho, que imprime em cada um de nós o seu caráter. Quando depois disso, nós damos a maior prova de amor para Deus, que é renovar a fé em tudo aquilo que a igreja nos ensina em todos os tempos, em tudo aquilo que a igreja revela, em tudo aquilo que a igreja é. E é por isso que toda experiência com o ressuscitado deixa de ser uma ideia, embora contenha ideias. A experiência com o ressuscitado não é uma ideia. Você não faz uma experiência como uma ideia com a igreja. Tem muitos que fazem, inclusive uma experiência moral. E aí a gente escuta o pai. Não precisa nem ser católico, fazendo o bem. Não, fazer o bem não salva. Se você fizer todo o bem do mundo, e não tiver o coração contrito em obras unidas à tua fé, em vão vai ser suas obras. É muito pior, é claro, que você dizer que você tem fé e também não fazer obras, porque essas coisas não se separam. Então, diante deste mistério, nós, por ocasião da vigília pascal, renovamos o nosso compromisso de fé, ou seja, dizemos quem deve ser a primícia das nossas vidas e reafirmamos a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, dizendo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, creio no seu Filho, creio que Ele nasceu como um homem, creio que Ele morreu como um homem, creio que Ele ressuscitou verdadeiramente como um homem, e todos os sinais da ressurreição são os sacramentos que nós carregamos, para que de fato a gente diga: Deus não é uma ideia, embora contenha em Deus ideias, mas Deus não é uma ideia, Ele não é um princípio moral, para nós Ele é uma pessoa. Por isso que muita gente abandona a Deus quando outras ideias lhe ocupam. Eu não abandono quem eu conheço. Algumas vezes, mamãe está aqui, eu tenho duas, vocês sabem, e as duas possivelmente estão em casa rezando comigo. Eu não apenas creio que elas existam, e eu não creio porque elas me contaram, uma que eu saí da barriga dela e outra que foi fazer esse favor maravilhoso de me criar grande parte da vida, para que a outra também pudesse continuar o seu trabalho e tudo mais. Assim eu vivi. Eu sei que elas existem, eu as experimentei, eu sei o seu cheiro, eu sei o seu toque, sei até os seus limites. Amo-as, diferente porque elas me cuidaram, mas hoje as amo
da forma em que elas são. E aprendi que isso acontecesse. Elas existem. E eu sei que elas existem porque eu as experimentei. Mamãe não é uma ideia na minha vida, nem a Irene, nem a Domingas. Inclusive são práticas, são mulheres práticas. São mulheres que as fazem lembrar de outras maneiras. Quando eu falo, olha, esse cheiro é da comida da minha mãe, uma prática dela. E isso é o gosto, o sabor, esse perfume é o perfume que a minha mãe gosta. Ó, essa cor é a cor que a mamãe gosta. Então, amados, esses dias nos lembram que Jesus não é só uma ideia, não é apenas um conceito filosófico, é uma realidade que tange a nossa realidade. Não é à toa o que a gente celebra daqui a pouco. Em todo o corpo eucarístico, o Deus quis ter corpo, habitar entre nós, e deixou-nos esse sinal maravilhoso da ressurreição, da Páscoa, a passagem pelo seu corpo. Diz que ele é real. Outros, de fato, teimam em experimentar a Deus como um coaching. Então a gente vai aqui na Bíblia e pega meia dúzia de promessas e diz assim, você tem que confiar nas promessas do Senhor, tem que confiar nas promessas do Senhor. Promessas são algumas, não poucas, talvez umas centenas. Mas, por exemplo, da viúva e do órfão, o Senhor fala mais de 2.300 vezes. Promessa tem 100. O olhar para a viúva e para o órfão, 300 vezes. E um dos evangelhos da ressurreição que mais me tocam é o evangelho dos discípulos de Emaús. Sabe por quê? Porque a gente não lê uma chave lá no discípulo de Emaús. A gente quer Jesus como coaching. Me ensine a fazer as coisas certas, mas me deixe fazendo aquilo que eu estou fazendo. Porque isso não lhe interessa. Interessa que o Senhor me ensine a ser vitorioso. Mas antes de ser vitorioso, Ele ensinou a cruz. E a cruz a gente nega. Mas o terceiro dia a gente quer. Não tem terceiro dia se não tiver o primeiro, que é o dia da cruz, e nós vamos ter que assumir a nossa cruz. E no evangelho que eu falei para vocês, que é muito importante, leiam quando tiver oportunidade, que é o evangelho espiritual dos discípulos de Emaús, que Lucas narra tão bem. Ele vai falar justamente de dois homens que partiram, ficaram emocionados com Jesus, e aí eu digo, Jesus não é só uma emoção, é muito mais, é uma pessoa. Ficaram emocionados, ardia, porque o quanto que arde o coração da gente? Quando a gente está emocionado, né? Conceição já deve até tomar um beta-bloqueazorzinho, porque ele é um rapaz das emoções, para baixar a pressão. Então a gente fica emocionado, tem hora que o coração não volta mais e aumenta a pressão. A gente toma um remedinho lá, né? É emoção, né? Quando a gente dá até aquela, embrulha o estômago, igual diz o caipira, lá em Mariana deve falar assim, embrulha o estômago, né? A emoção, mas Jesus não é só uma emoção. E eles sentiram a emoção, mas não reconheceram Jesus. Eles só reconheceram Jesus depois de acolher Jesus. Nas obras de misericórdia, Jesus diz assim, vocês têm que me reconhecer naquele estrangeiro que precisa de um lugar para dormir. Quando eles chegam em Emaús, Nicópolis, Jesus vai à frente. Vocês lembram desse evangelho? Eles falam assim, meu amigo, que isso, é tarde, colega. Volta daqui, vamos dormir, vamos jantar lá com a gente, vamos dormir lá em casa. E Jesus volta. E quando Jesus entra na casa deles e vai fazer a refeição, o que acontece? Eles reconhecem Jesus ressuscitado. Amados, a ressurreição nos diz que Deus não é uma ideia, que Deus não é um coach para nos incentivar, e que Jesus não é um sentimento, Ele é uma pessoa.
E se a gente quiser encontrar essa pessoa, viva as obras de misericórdia, porque todas as vezes, eu dizia ontem para a minha turma de primeira comunhão lá, todas as vezes que de fato eu acolher o menor dos meus irmãos, a Eucaristia que eu levo terá um outro sabor, o sabor de vida, o sabor de uma pessoa que transcende a ideia, que transcende os sentimentos, que transcende tudo aquilo que poderia ser substituído, visto que uma pessoa jamais pode ser substituída. Pode até ser substituída naquilo que faz, só que ressurreição nós não falamos daquilo que faz, nós falamos daquilo que é. É Deus que, assumindo a nossa condição, morreu para que tivéssemos vida e ressuscitou para que essa vida fosse abundante na nossa vida. Uma feliz Páscoa e que a gente viva o Cristo ressuscitado. Aleluia.